Instalado o Mongo Compass, basta abrir ele, né, óbvio, e você vai criar uma nova conexão, tá certo? Essa nova conexão aqui, você vai colar aquela string que a gente copiou na outra tela no final do outro vídeo, né? E aí, aqui está o usuário e a senha, né? E aí você vai colocar a senha que você cadastrou lá, aqui, por exemplo, sei lá, vai colocar a senha que você criou lá, né? Vou colocar a minha aqui. Então vamos lá, vou colocar a minha senha, cliquei, né? Coloquei a senha, cliquei lá em Connect e agora eu estou conectado aí, né? Ao meu serviço do Mongo Atlas, né? Então vejam só aqui, ó. Ele mostra aqui todos os hosts, né? Tá? Tem os 3 clusters aqui, né? Nesse caso, porque são 3 nós, é um cluster mais 3 hosts, né? A versão do MongoDB que está rodando lá, tá? E aí eu posso recolher aqui, né? Tá bom? E mostrar aqui para vocês que os databases de exemplo estão aqui, perfeito? E esses 3 são internos do MongoDB do cluster. Mas, vamos lá, vamos para a parte fácil aqui, né? Então, se a gente vier, por exemplo, aqui no Sample Mflix, que é um banco de dados tipo Netflix, né? Tá bom? A gente pode clicar na coleção aqui, ele vai trazer os documentos. Vejam só. Eu vou clicar, por exemplo, em Movies, né? Então, nós temos aqui a quantidade de documentos aqui, 23.500 documentos, né? Quanto que está ocupando? 36.1 mega. Quantos índices? 2, né? E aí, total de cada índice aqui, né? Ok? E aí, o quanto ocupa e etc e tal. Depois nós vamos entender aqui que nós temos alguns índices, por exemplo, por ID e tudo mais, né? Um índice comum, tá certo? E aí nós temos outro índice aqui, vamos entender ele depois, mas o importante aqui é a aba Documents. Então, se eu venho aqui, clico em Documents, deixo selecionado, eu estou vendo aqui os dados. Pessoal, isso daqui é a representação do documento, né? Tá bom? De maneira visual. Então, cada pedacinho aqui, ó, é um documento. Então, vamos ver o que tem. Então, por exemplo aqui, né? Title, full plot. Lá eu tenho a sinopse, rated. Então, por exemplo, desculpa, eu cliquei 2 vezes aqui, eu posso alterar, né? Então, vou dar um cancelar aqui, desculpa, gente. Então, aqui, release, a data, os diretores, é um array, ó. Se eu clicar nessa setinha, ele vai expandir. Nesse caso, tem um diretor só. Vamos por debaixo aqui, ó. Então, por exemplo, outro só que tem um só. Então, eu posso explorar aqui, né? Todos os dados, olha que legal. IMDb, classificação, rating, 7.1 votos, 448, né? Então eu posso aqui não só explorar os dados, como editar de uma forma visual fácil, né? Eu estou na visualização gráfica, se eu mudar para essa visualização, eu estou na visualização JSON. E se eu mudar para essa outra, eu tenho a visualização em tabelas, tá certo? Então, olha só que legal, né? Então, tenho aqui alguns documentos, né? E aqui ele está mostrando, por exemplo, um de 20, e eu posso navegando entre os documentos, ele vai mostrando, etc e tal, tá? Muito bem. Voltando para a visualização padrão do Mongo, né? Então, por exemplo, aqui, gêneros, é um array, aí eu tenho os tipos, por exemplo, tipo numérico, né, pessoal, no JSON, ele é numérico, não tem aspas, né? Por exemplo, title é uma string, então não tem aspas. Aqui, por exemplo, o MongoDB trata a data como um tipo data, né?
olha só que interessante. Aí se eu mudar a visualização aqui de novo para JSON, ó, a data vai estar como um tipo string. Estão percebendo? Né? Originalmente no JSON. E os arrays, né? Estão como arrays JSON, né? Eu tenho aqui um colchete e aqui o fecha, né? Fechando. Então é padrão, tá? Para quem está acostumado com essa notação JSON, então eu posso até explorar aqui, né? Aqui então, por exemplo, released, né? Ele coloca aqui um dollar date, que é o tipo de data do JSON, do próprio Mongo, tá? Ou seja, a gravação aqui do dado tá como um dollar date para dizer que é uma data, tá certo? E o ID também é um tipo reservado, que é o Object ID, tá certo? Muito legal, né? Então, neste caso aqui, olha lá que bacana, olha que show, né? Olha esse rated aqui, vamos filtrar. Aqui nós temos aqui, por exemplo, né, 23.530 documentos. Vamos filtrar da seguinte forma, ó. Vamos colocar assim, ó, rated, tá vendo? 2 pontos, unrated, ou seja, não foi avaliado, né? Então, olha lá. Ó, aí eu dei um find, ele encontrou 751 documentos filmes, né? Neste caso, nós estamos na coleção movies aqui, né? Que não foram avaliados. Perfeito? E aí eu tenho, por exemplo, diversas formas de fazer consultas e tudo mais, tá? Então, por exemplo, olha que interessante aqui. Numflix comments. Por exemplo, 0. Esse aqui teve um comentário só. Esse aqui também teve 1. Esse aqui teve 0, 0. E aí 1, né? Enfim. E aí, por exemplo, tem um que às vezes não tem o dado, né? Olha lá, Numflix comments. Então, por exemplo, eu vou tirar o rated e vou fazer um filtro assim, né? Vou dar um find. Voltou tudo, 23.530, né? Todos os documentos estão aqui. Claro que ele não vai mostrar tudo de uma vez, né, gente? E eu vou fazer um filter aqui, né? E colocar, por exemplo, né? Você pode estar imaginando assim, eu quero só filmes que tenha mais de 5 comentários, né? Então, no MongoDB, é interessante porque o próprio filtro é um formato JSON, né? É JavaScript. Então, eu tenho que escrever da maneira correta. Então, vamos supor, eu coloco aqui que eu quero buscar Numflix comments. Se eu colocar aqui 1, ele vai trazer, obviamente, todos os filmes que só tiveram um comentário, ó. 6.009. Se eu colocar aqui 0, 16.000, né? E 82. Então eu quero trazer só os filmes que tiveram mais de um comentário, né? Olha só, se eu colocar aqui um outro, né? Um outro par de chaves aqui, abre e fecha, e colocar $GT, que é maior ou maior que 2, veja o que ele vai fazer. Find, ele não está considerando 2, é greater than, ou seja, maior que 2. Se eu colocar GTE, aí ele vai considerar 2, estão vendo? 2, 3. Então, isso são palavras reservadas, comandos do Mongo, né? Que a gente utiliza para fazer esse tipo de busca combinada, né? Que lá no select era molezinha, né? Você colocava between ou maior igual, né? Para filtrar, etc e tal. Aqui é um pouquinho diferente, né?
Então, por exemplo, tem algumas buscas aí que nós vamos tratar de uma forma melhor, tá bom? E aí eu vou dar uma lista aqui para vocês de exercício para vocês fazerem. Bom, vamos trocar de coleção. Olha lá, gente. Então, por exemplo, aqui nós temos todos os usuários. Aqui, por exemplo, todos os sessions. Vamos pegar sessions aqui, né? Olha só. Eu tenho uma única sessão de um usuário que, por exemplo, está no site, acessando ou assistindo um filme. E esse JWT ele está representando como se fosse um JSON Web Token, né? Isso aqui não vem ao caso falar disso, mas é uma chave aqui para garantir a sessão, né? Quanto o usuário navega. E eu tenho a coleção de comentários aí, ó, name, tá vendo? A data. Então, aqui nós temos, é por aqui que a gente escreve a consulta Mongo Query Language, ou seja, usando a notação do Mongo de consultas. Olha que interessante, ó. Comentários. A coleção de comentários tem 41.079 documentos, né? Então vamos supor que eu quero todos os comentários que o Taylor Scott fez. Por exemplo, ó, exibir, né? Basta fazer um filtro muito simples aqui. Não quero contar, quero exibir. Name, olha lá, Taylor, né? Scott. Aqui. E dá um find, ó. Ele está mostrando, ó, tem 199, tá certo? Então, olha que bacana, né? Começar a entender um pouquinho. Se eu clicar aqui em Reset, ele volta todo o estado, né? Perfeito? É isso aí. O Mongo Compass aí, uma visualização bem bacaninha. Bom, pessoal, olha só. Clicando aqui no Mongosh, tá? Aí ele entra no Mongo Shell, tá? No Mongo Shell, a coisa muda um pouquinho, tá? Então, eu estou, por exemplo, aqui no ambiente, por exemplo, teste aqui. E aí, por exemplo, eu posso executar diversos comandos aqui no Mongo Shell, né? Para fazer a mesma coisa do que eu tinha aqui. Então, o próprio Mongo Compass já vem com o Mongo Shell, né? Assim, de uma forma fácil para você usar, sem precisar instalar um terminal, etc e tal, tá? E então, por hoje é só aqui nesse caso desses vídeos e logo mais trarei mais novidades aí para vocês e para os meus alunos, né, lá do curso da PUC, terão a lista aí de exercícios para fazer aí agora, beleza?